Você sabia que o Brasil já teve uma das maiores frotas de navios mercantes do mundo? Sim, as embarcações nacionais eram maioria na movimentação de cargas pela costa do Brasil e para outros países. As embarcações eram construídas aqui mesmo, por estaleiros nacionais. Eram reconhecidas mundialmente por sua alta qualidade, o que fortalecia as empresas nacionais de navegação e a soberania comercial do país. Para incentivar a indústria naval nacional, a Constituição brasileira define que o navio brasileiro sempre terá a preferência sobre os estrangeiros. Existe apenas uma condição para o uso das embarcações estrangeiras. A exceção ocorre somente quando não há disponibilidade de uma embarcação brasileira adequada ao transporte demandado. Assim, fica autorizado o afretamento de navio estrangeiro para o transporte de cargas entre os portos nacionais, a chamada cabotagem. A empresa brasileira de navegação poderá empregar navio estrangeiro desde que faça uma consulta a outras empresas para saber se há disponibilidade de embarcação nacional com a capacidade desejada. De acordo com a regulação do setor, se alguma empresa afirmar que tem uma embarcação disponível, ela poderá oferecer seu navio e executar o chamado bloqueio à consulta. E é aqui que começam os riscos para as empresas brasileiras de navegação. Sabe por quê? Ao longo das últimas décadas, houve um desmonte da indústria naval brasileira e o sucateamento da frota mercante nacional. O afretamento de navio estrangeiro, que antes era exceção da lei, abriu caminhos para empresas estrangeiras crescerem e dominarem a cabotagem no Brasil. O bloqueio deixou de ser um meio de preferência ao navio construído no Brasil e foi transformado numa prática continuada, o que prejudica as empresas brasileiras de navegação em seu próprio território. Sem o fortalecimento de nossa indústria naval, a cabotagem no Brasil passou a ser controlada pelas grandes empresas transnacionais, que exploram o mercado com seus navios estrangeiros. Portanto, para essas empresas, não é interessante o estímulo para a construção de navios no Brasil, pois isso poderia atrapalhar suas operações. Sem navios brasileiros, as transnacionais conseguem evitar bloqueios de suas operações ao fazerem a consulta de disponibilidade do navio brasileiro. Afinal, ele não existe. É por isso que a construção de navios no Brasil não é interessante para as empresas que já dominam a cabotagem. Elas não se importam com a perda de empregos em estaleiros nacionais. De quebra, ainda enfraquecem os armadores legitimamente brasileiros. E é assim que grandes empresas trabalham, afastando a preferência do navio construído no Brasil. Dessa forma, diminui o valor estratégico da indústria naval brasileira e privilegia a importação de navios construídos por metalúrgicos no exterior. Sem falar do crescente desemprego no país. O cenário desolador poderá ser definitivo caso o programa BR do Mar, proposto pelo Ministério da Infraestrutura, seja confirmado. O projeto, além de incentivar a importação de navios com isenção de impostos e a construção no exterior com benefícios locais, vai permitir que o navio estrangeiro afretado a tempo seja utilizado para o bloqueio como se fosse uma embarcação brasileira. Ou seja, ao contrário da defesa de que a medida de restrição comercial do projeto irá incentivar a indústria naval brasileira, na verdade, será utilizada para proteger navios estrangeiros e de bandeiras estrangeiras. Enquanto a indústria naval brasileira não será desonerada, nem mesmo por um centavo, sem promover a indústria naval brasileira, o BR do Mar não irá gerar concorrência, competitividade, nem mesmo garantir a soberania nacional. Isso significa que o BR do Mar entregará os empregos dos metalúrgicos brasileiros aos asiáticos, que construirão os navios para as multinacionais em território da China, Coreia, Vietnã. O BR do Mar tem apenas a missão de favorecer a importação de navios pelas grandes empresas que continuarão a dominar a cabotagem com seus navios estrangeiros de suas subsidiárias integrais panamenhas, liberianas, holandesas e inglesas. Com o BR do Mar, nada será construído no Brasil e os nossos estaleiros fecharão as portas de vez. Para que a cabotagem continue a crescer no Brasil, precisamos de competitividade. Precisamos valorizar as empresas nacionais, pequenas e médias, responsáveis pelo equilíbrio da cabotagem brasileira. Cabe ao Estado estimular a cabotagem e não escolher o porte da empresa que nela atuará. Num país com economia liberal, esta escolha cabe ao mercado. Por isso, não se engane. Bloqueio por navios estrangeiros, não. Concentração de mercado, não. BR do Mar, não.